Vamos continuar nosso estudo. Como é que foi a preparação do enxoval de vocês essa semana? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Alguns estão entendendo, né? Outros vão entender melhor daqui a pouco. Vamos orar antes de continuarmos falando sobre o Tribunal de Cristo. Obrigado, Deus. Mais uma vez agradecemos ao Senhor pelo grande privilégio de sermos chamados teus filhos, de fazermos parte do teu misericordioso plano eterno, e nos tirou, Pai querido, da ignorância em relação ao Senhor, da rebeldia em relação ao Senhor, e nos trouxe para um relacionamento pai para filho, um relacionamento de perdão e restauração, e um relacionamento de transformação à imagem do nosso, entre aspas, irmão mais velho, Jesus Cristo. Minha oração é que o teu Santo Espírito continue agindo na nossa vida, que a transformação do nosso caráter, da nossa maneira de pensar, falar e agir, Pai querido, continue através da tua palavra, Pai querido, trabalhando no nosso coração. Reconhecemos que estamos muito aquém de Jesus, reconhecemos que somos pecadores, precisamos do teu perdão e precisamos da ação do teu Santo Espírito, da tua graça, em continuar trabalhando na nossa vida, Pai. Ajuda-nos a não ter um coração duro, ajuda-nos a ter um coração sensível e desejoso de viver para o teu agrado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então estamos falando sobre o Tribunal de Cristo. Jesus não voltou essa semana, então vocês e eu pudemos ganhar galardões ou deixar de ganhar galardões. Nós vimos que o Tribunal de Cristo vai ter o seu início logo após o arrebatamento da igreja, enquanto que aqui na terra vai ocorrer aquele dia do Senhor, a grande tribulação, o derramar da ira de Deus contra toda a impiedade. E a palavra de Deus diz que enquanto aqui estiver acontecendo essas coisas, enquanto estiver essas coisas, eu sempre quero lembrar que Deus também estará derramando a sua graça e salvando pessoas, tanto do povo de Israel quanto de outras nações. Nós estaremos nos preparando para cumprir aquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós vimos que o tribunal de Cristo está diretamente relacionado com as bodas do Cordeiro. Então Deus ilustra o nosso relacionamento com Ele, como Ele sendo noivo e nós a noiva de Cristo, e essas obras, esse julgamento tem a ver com a nossa preparação para se encontrar com Jesus como noivo. E nós vimos aquela ilustração do Antigo Testamento, que é aquele período em que a noiva recebe do noivo todos os recursos, para que com o dinheiro do noivo prepare o enxoval, para depois apresentar para o noivo para ver se está aprovado ou não. Então nós vamos comparecer dentro do Tribunal de Cristo para sermos aprovados, e em algumas áreas puxão de orelha e talvez algo mais do que isso. Nós vimos o motivo pelo qual é necessário passar por esse julgamento. Todo homem, crente ou descrente, ele é responsável pelos seus atos diante de Deus. O descrente, ele vai comparecer no trono branco para a condenação e para o inferno. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, graças a Deus, não para a salvação. Por isso que a palavra de Deus diz que nós vamos ser salvos, que seja pelo fogo. Então, não é a nossa salvação que está em jogo,
mas sim a nossa devoção a Deus durante esse período em que nós vivemos aqui. Então, todo homem é responsável por aquilo que fala, todo homem é responsável por aquilo que faz. Só estou relembrando que nós já estudamos isso. Também é um lugar de recompensa, prêmio ou prejuízo. Então haverá galardões e haverá dano. E nós começamos a falar sobre o que são boas obras e o que são as más obras. Então, as más obras são pecados. São tudo que a gente faz, né, não se importando com Deus. Inclui, inclusive, coisas boas que nós podemos fazer sem se importar com Deus. Quando nós fazemos coisas boas por motivo egoísta, isso não é uma boa obra diante de Deus. E nós falamos sobre isso no estudo anterior, ok? As más obras são aquelas realizadas buscando a sua própria glorificação ou satisfação. Eu quero dar uma parada aqui, eu quero que vocês abram em Mateus 6. Mateus 6 nós temos um excelente ensino de Jesus sobre boas obras e sobre más obras. E antes de lermos Mateus capítulo 6, eu preciso fazer algumas perguntas importantes. Pensem nisso. O que cada um de vocês mais deseja? O que você mais ambiciona? Sobre o que você mais pensa a cada dia? Essas perguntas ou as respostas dessas perguntas revelam o nosso coração. Revela quais são as nossas ambições. E dessas ambições, desses desejos, qual é o maior deles? Temos pensado nessa questão do tesouro que há no céu para nós. Temos pensado em que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Temos pensado que através desse tribunal de Cristo nós estamos demonstrando o nosso amor e a nossa devoção a Ele. O que tem ocupado a nossa mente? Porque o que tem ocupado a nossa mente certamente também está ocupando as nossas ações. Mateus capítulo 6, o ensino de Jesus sobre isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, qual é o assunto? Não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Está falando do quê? Do tribunal de Cristo. Daquele dia em que, como salvos, nós vamos comparecer diante de Deus. E ele continua então nos dando vários ensinos a esse respeito. Quando, pois, deres esmola, coisa boa, não toqueis trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. Então eu posso fazer coisas boas e Deus dizer, isso é uma má obra. Nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Na verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Fez para homem, recebe a recompensa dos homens. Fez para Deus, então essa recompensa está lá. No tempo oportuno, nós vamos receber. E nós sabemos que nós temos essa luta o tempo todo. Deus versus o que as pessoas pensam de nós e assim por diante. Né? Tu, porém, ao dares esmola, ignore que a tua mão esquerda faz a tua mão direita. Ele está nos ensinando que é algo que nós temos que trabalhar, nós temos que educar o nosso coração. É uma tendência natural nós queremos roubar uma glória que pertence a Deus. Nós queremos ser Deus, faz parte da nossa velha natureza, roubar a parte dele. Então ele está trabalhando, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E nós temos que educar, nós estamos nesse processo. Deus nos trouxe aqui para nos treinar a trabalhar na nossa mente e no nosso coração nesse processo. Ele diz, para que a tua mola fique em secreto e o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Está falando do tribunal de Cristo. Quando orares, não sereis como os hipócritas,
porque gostam de orar em pé nas sinagogas ou nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Então veja como esse texto vai falando o tempo todo sobre essa questão de galardão, de recompensa. A recompensa de quem? E de quem nós devemos esperar. É algo que nós temos que educar a nossa mente, lembrar disso diariamente. Isso vai nos ajudar, né, a viver com o propósito certo. Cristo, Deus no centro e não nós mesmos. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes de que Deus peçais. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Veja bem, na oração do Pai Nosso, que vem em primeiro lugar o reino de Deus, os interesses de Deus. Depois é que vem os nossos interesses, as nossas necessidades. Tudo isso tem a ver com boas obras e más obras. Qual é a nossa motivação? Não é? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, para livrar-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui nós temos um motivo pelo qual Deus está ensinando a oração do Pai Nosso. Tem a ver com o nosso dia a dia. Tem a ver com galardões também. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Então, perdoar e ser perdoado, boas obras. Reconhecer pecados e não reconhecer pecados, boas obras e más obras. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. O que tesouro tem a ver? Galardões. Tem? Tudo isso tem a ver com o que nós ajuntamos aqui e que vai ficar aqui, e aquilo que nós ajuntamos para a eternidade. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros dos céus, onde traça nem ferrugem corrói, nem ladrão não escavam e nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O que você mais pensa? O que eu mais penso? Onde está o nosso tesouro? O que nós mais desejamos? Qual é a nossa ambição? Eu preciso lembrar disso todo dia, porque muitas vezes eu trabalhei para a glória de homens, como pastor. É a luta que vocês têm também. E pela graça de Deus, algumas vezes para a glória de Deus. Eu gostaria que fosse muito mais. Eu oro para que Deus me ajude a não esquecer disso. Talvez você esteja num nível espiritual maior que o meu. Mas uma coisa eu tenho certeza: ninguém aqui ainda é Jesus. Ninguém é perfeito. Eu não sei se Jesus vai voltar hoje ou não, eu gostaria que voltasse. E tem hora que eu penso, podia demorar mais um pouquinho para juntar um pouquinho mais de galardão. Mas eu vejo que nessa luta, né? Mas pense nisso. Esse texto, ele nos ensina, Jesus nos ensinou a tirar a nossa ambição das coisas aqui da terra e colocar a nossa ambição em viver para agradar a Deus. Eu vou terminar até o versículo 24, porque é onde fecha tudo. Os olhos são os olhos da lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Os olhos é aquilo que a gente cobiça, não é? Está lembrando novamente qual é a nossa
desejam, nós sabemos o que nós queremos. O nosso olhar está onde? Está aqui, nessas coisas aqui que vai ficar por aqui? Ou está na eternidade? É uma luta. Não estou negando que não é. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas ou às coisas terrenas. Não dá. Não pensa que a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que nós não conseguimos. Então, o que são boas obras? Ok? Então, boas obras é um novo estilo de vida determinado, preparado por Deus, ensinado por Deus para nós. É a palavra de Deus. Nós lembramos com facilidade, alguns lembram com facilidade, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça foi salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas continua o versículo: pois somos feitura dele, isso é, nós somos recriados por Deus, para as boas obras na qual ele preparou de antemão, que é o seu ensino. Pensar como Jesus pensa, para poder sentir e agir como Jesus sente. E é para isso que a gente vem aqui cada domingo. Cada domingo a gente vem aqui para louvar a Deus, agradecer, reconhecer o que Ele tem feito por nós e ver os ajustes que Deus quer que nós façamos na nossa vida em relação às boas obras que Ele preparou. Rogo-vos, pois, eu, como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação, que fomos chamados, que fomos convocados. Fomos convocados para sermos o quê? Cristãos. O que significa mesmo ser cristão? Lá, quando tudo começou, pequenos cristos, imitadores de Cristo, aqueles que transtornaram o mundo de modo correto. Eles foram chamados cristãos por causa disso. Então, o propósito de Deus ao nos salvar inclui viver a vida, tomar cada decisão baseado nos seus ensinos, nas suas instruções, reconhecendo que é a única maneira de glorificar a Deus, a única maneira de agradar a Deus. E a Bíblia diz que isso é uma guerra. Efésios capítulo 6 termina todo o seu ensino mostrando que nós temos uma guerra e temos que entender que essa guerra só vai terminar com o corpo glorificado. Obra e fé, houve e há ainda debates teológicos em relação a isso, ok? Mas as boas obras é a prova que comprova que a salvação é verdadeira. A salvação é exclusivamente pela graça, é um presente. Essa salvação inclui a transformação em deixar de ser Pierre, aquela tranqueira, e poder falar o que Paulo falou: Pierre não existe mais, Cristo vive em mim. Então, essa transformação é que é chamado de boas obras. É a prova de que eu não sou aquela mesma pessoa, de que eu não estou acomodado em ser aquela mesma pessoa. E todos vocês têm Pierre dentro de vocês, vocês já sabem essa frase, Todos vocês têm a velha natureza. Então, nós temos que entender que as boas obras, essa transformação, vai revelar para você mesmo se você é uma pessoa salva ou não salva. E eu não quero fazer nenhum ajuste nessa afirmação. É com vocês e Deus e a palavra dele. Ok? Tanto que a palavra de Deus diz que aquele que não obedece aos mandamentos é mentiroso e que não vive com Deus. Por outro lado, essa mesma palavra diz que aquele que diz que não mente, aquele que diz que não peca também é mentiroso, porque nós continuamos sendo pecadores. Então, essa luta, o incômodo pelo pecado, preste atenção,
o incômodo bíblico pelo pecado, que gera em nós um desprezo pelo pecado e um desejo de fazer o que agrada a Deus, e esse trabalho, essa luta, é a prova de que você é um salvo de verdade. Pense nisso. E isso é uma boa obra. O arrependimento, inclusive, faz parte de boa obra. Interessante, né? O pecado pode te ajudar a praticar depois boa obra. Arrependimento, transformação. As boas obras incluem o uso bíblico da comunicação, da linguagem, que também é revelado nas Escrituras. Por que a palavra de Deus diz que nós vamos prestar contas em cada palavra que sai da nossa boca? Porque provavelmente é a área em que o ser humano mais peca. Provavelmente. Entende? Então é muito importante que nós estejamos trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio do coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar contas de toda palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então, Deus quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida. É lógico que aqui Ele está falando da condenação eterna, mas um princípio aqui para nós que já somos salvos é que nós temos que dar a mesma atenção que nós damos para as nossas ações, dar a mesma atenção para os nossos pensamentos e para as nossas palavras, porque elas devem glorificar a Deus, e quando não glorifica a Deus, é uma má obra. E eu quero entrar um pouquinho nesse item de comparação entre boas obras e más obras, baseado naquilo que nós já estudamos. E de novo, irmãos, por que a gente está se demorando, né, nesse estudo? Nós precisamos entender que o nosso dia a dia, ele acontece diante de Deus, e que nós temos que prestar contas diante disso, e que há prêmios, além da salvação, há prêmios, e devemos desejar. E também nós temos que entender, né, que Deus tem um plano para nós aqui nesse mundo. Os descrentes estão prestando atenção no nosso estilo de vida, e juntamente com a nossa evangelização verbal deve vir também o nosso estilo de vida. Por isso que a gente tem que se preocupar, e por isso que Deus nos ensina sobre aquilo que sai da nossa boca no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente social. Porque senão a nossa evangelização ela não tem o poder transformador. E porque Deus quer nos aperfeiçoar também. As más obras são aquelas feitas com a motivação egoísta de hipocrisia ou autopromoção. Por isso que eu comecei lendo Mateus capítulo 6. As boas obras são aquelas feitas com a motivação de agradar a Deus e amar o próximo. Significa o seguinte: toda vez que nós estivermos diante de uma situação, normalmente o que acontece? Nós pensamos primeiramente em quem? Em nós mesmos. Naturalmente, por causa da velha natureza. Por isso que eu preciso entender que eu estou numa guerra. E naquela situação, seja ela qual for, eu tenho que levar, peraí. Primeiro Deus. E depois o próximo. Eu, terceiro plano. É o que a palavra de Deus diz. Normalmente eu penso primeiro em mim. Às vezes dá tempo antes de decidir pela bobagem, dá tempo de corrigir pela graça do Espírito Santo. Às vezes não, o pecado acontece,
E aí eu tenho que correr rápido para o quê? As boas obras. No sentido de reconhecer, pedir perdão, fazer os ajustes que Deus quer que eu faça, ter um plano. Por quê? Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo e eu quero comparecer diante de Deus com tesouros que vão permanecer pelo menos um milênio. Isso eu posso garantir, né? O que vai acontecer depois do milênio, o que são esses tesouros depois do milênio, eu não sei. Então, repetindo, tenho cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos. Então, a motivação, gente, de novo, tem que lembrar, para agradar a Deus. Diante de uma situação, o ideal seria a primeira memória nossa, o primeiro pensamento é: bom, como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou colocar um sorriso no rosto de Deus quando Ele olhar para mim? Como é que eu posso ouvir, né? Eu fui um servo inútil, mas eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. É isso. Isso não acontece automaticamente. É um hábito que nós vamos criando, orando e, né, com a nossa mente lembrando dessa verdade. As boas obras são aquelas feitas conforme a vontade de Deus, e a vontade de Deus é revelado nas Escrituras, não é revelado por pessoas. Pessoas podem ser instrumentos de Deus para nos ajudar a identificar boas obras. E quando for pessoas, pergunta para aquela pessoa: mas baseado em que texto bíblico você está me dando esse conselho? É muito importante isso, até para treinar tanto a pessoa que está nos dando o conselho como nós mesmos, né? Então, a palavra de Deus, né? Mateus capítulo 7, eu vou ler esse texto do versículo 20: assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Está falando de falsos mestres, falsos cristãos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora a coisa começa a apertar. Mas todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. A salvação é pela graça, e a graça é demonstrada por estilo de vida. Muitos naquele dia dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Está falando de dons aqui. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Aquele que tem estilo de vida. Não é aquele que peca por acidente, né? É aquele que adotou por estilo de vida, né? Então, existe a possibilidade de pessoas realizarem essas coisas boas, supostamente boas, e ainda serem pessoas descrentes. Eu creio que ele está usando uma figura de linguagem. A gente sabe que o inimigo, ele realiza falsas boas obras, falsos milagres, entre aspas. E nós já estudamos um pouco de Apocalipse, algumas coisas que ele vai fazer. Mas a ênfase aqui é a nossa luta contra o pecado e contra o desejo de vivermos para nós mesmos. É isso que está sendo ensinado. Nós vamos viver para Deus, para agradar a Deus. As boas obras incluem o uso bíblico da comunicação e da linguagem revelada através das Escrituras. Já falei sobre isso, ok? Mas é bom relembrar. O resultado do tribunal de Cristo. Então nós temos galardões por obras aprovadas, e eu vou falar sobre galardões mais para frente. Eu tenho que terminar a semana que vem, porque depois eu vou para o Amazonas por um tempo. Espero que todos estejam orando por mim, né? E depois eu volto, e nesse período nós vamos voltar a estudar o Antigo Testamento. Então, galardões pelas obras aprovadas, perda, dano, prejuízo pelas obras desaprovadas. Nós não sabemos o que são essas perdas, nós não temos informação do que é esse dano, não de maneira clara. Da mesma forma,
nós temos mais informações sobre o que são os galardões e o que serão feitos dos galardões. Mas a palavra de Deus diz, vou ler a partir do versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus, cada um. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, e o dia é esse dia, né, do tribunal, né, de Cristo, o demonstrará, porque está sendo provada ou revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá esse dano. Mas esse que sofreu dano, graças a Deus, né, será salvo, todavia, como através do fogo. Teve uma vida pouco produtiva para Deus, mas a salvação é pela graça. Mas aqueles que tiveram uma vida produtiva para Deus, para a obra de Deus, vão receber galardões. Nós já vimos que os galardões não têm nada a ver com as boas obras, mas são recompensas, são prêmios. É usado a figura de coroa, inclui aí coroa. Normalmente a coroa simboliza o quê? Simboliza uma certa honra. Então imagine agora, aquele que merece toda a honra, toda a glória, que é o nosso Deus, que é Jesus, ele vai também honrar as pessoas que o serviram. Jesus mostrando até a sua humildade aí, não é? Tanto que a Bíblia diz, honra quem honra. Nós gostamos de elogios. É impressionante o que o ser humano faz para conquistar elogios, né? De homens principalmente, que a gente somos pessoas, vamos dizer assim, que queremos resposta rápida. Por isso que nós temos que tomar cuidado para não ser que nem Esaú, né? Uma recompensa rápida fez com que ele perdesse a recompensa duradoura. Muitas vezes nós apreciamos e perseguimos elogios de homens, de pessoas, e às vezes nós nos esquecemos, né, que conta o elogio que vem de Deus, e às vezes nós não estamos atrás disso. Olha como a nossa mente é louca, né? Como a nossa velha natureza tenta nos enganar o tempo todo. Então, coroa tem a ver com sinal de honra, tem a ver com sinal de dignidade. E a Bíblia diz que isso vai ser outorgada, vai ser dada para os vencedores e não vai ser tirado. É algo que é dado. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus está dizendo que Ele nos salvou para sermos vencedores. Então é possível viver aqui nesse mundo, nessa guerra, e sairmos como vencedores. E é segundo a fidelidade. Então a nossa fidelidade é que vai ser demonstrada de maneira física. A nossa fidelidade um dia vai poder ser apalpada por nós mesmos, talvez até por outras pessoas, mas principalmente pelo próprio Deus. Nós vamos chegar diante de Deus, e está aqui, ó. Quando eu vi isso a primeira vez, há muitos anos atrás, eu imaginei, nossa, né? Como é que é chegar lá de mão cheia? Como é que será chegar de mão vazia? Muitas vezes a gente fica incomodado, né, num aniversário ou diante de alguém que é homenageado, a gente fica sem graça de chegar sem presente para aquela pessoa. Já passou por essa experiência? Às vezes você quer até comprar algo melhor e você não pode, e você tem esse constrangimento. Eu fico pensando, será que nós não precisamos cultivar, pedir para o Espírito Santo cultivar em nós esse tipo de constrangimento, de
e correu o risco de chegar lá dentro do trono, né, com pouca coisa. Nem vou falar nada, né? Mas chegar lá tão pouca coisa. Cristo aqui está a demonstração da minha devoção ao Senhor. Já imaginou isso? Pense nisso. Eu não quero constranger, mas precisamos pensar nisso. Nós vivemos numa época em que o cristianismo é um cristianismo muito diferente do cristianismo original. O cristianismo, eu quero tomar cuidado com o que eu falo. O cristianismo é muito pobre, muito sem compromisso, né? Muito, talvez, mundano. Estou falando do cristianismo em geral, estou falando da sua vida em particular. Mas pense nisso, a gente vive nesse contexto, às vezes estamos se contentando com qualquer coisa. Em vez de nós nos compararmos com Paulo, vamos nos comparar com Paulo. Né? Vamos nos comparar com homens que dão bom exemplo nas Escrituras. Isso vai nos ajudar. Nós temos uma lista de coroas aí, ok? Temos coroa da alegria para o ganhador de almas. E o ganhador de almas aqui, meus irmãos, não é aquela pessoa que é bem sucedida no evangelismo. Porque quem é que transforma o coração de uma pessoa? É o Espírito Santo. Então, ganhador de almas é aqueles que vêm aqui e estão dando testemunho. E a maioria do testemunho, nessa geração que a gente vive, a gente ouve poucas conversões. Não é verdade? Mas muitas pessoas ouviram. E Deus é glorificado, tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. Então, é aquele que ambiciona ganhar almas, é aquele que está testemunhando. Deus não está contabilizando quantas pessoas foram convertidas através de mim. Não. Ele está contabilizando se eu estou indo. É isso que ele está contabilizando. Graças a Deus que é assim. Né? Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor na sua vida? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Tem também a coroa da justiça. Eu acho que eu não tenho individualmente aqui, não. Ok. Então, a coroa da justiça, 2 Timóteo 4, Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre isso. As pessoas usam às vezes o meu exemplo como uma pessoa que fica pensando todo dia sobre a volta de Jesus. Pensar sobre a volta de Jesus não tem muito valor. Sabe quando ela tem valor? Quando ela produz aquilo que deveria produzir. Então não é porque eu falo, o Pierre ama a volta de Jesus. O que revela se eu amo realmente a prova de Jesus é justiça. Quem aguarda a vinda do Senhor Jesus está sempre atento para fazer o certo e parar de fazer o errado. Por isso que é chamado de coroa da justiça. Se eu sei que Jesus vai voltar daqui um segundo e eu estou diante de uma tentação, o que eu vou fazer diante da tentação se eu creio que ele pode voltar daqui um segundo ou daqui 5 minutos? Eu vou fugir da tentação. Eu não vou ceder àquela tentação. Mas se eu acho que não vai ser dessa vez e é algo que atrai a minha carne, o que vai acontecer? Fruto de injustiça. Então, ama de verdade a volta de Jesus quem está ocupado em viver para agradar Ele. É isso. Então, não me citem como exemplo só porque eu falo, porque muitas vezes eu falo e eu esqueço também. Aí eu tenho que sair pedindo perdão. Temos que entender que Ele pode voltar a qualquer momento, e isso faz com que eu seja, que Ele me encontre sendo servo bom e fiel. Coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9,
versículos 24 a 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma outra palavra, uma coroa incorruptível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Coroa incorruptível é para quem luta e briga e vence a velha natureza. Vocês vão reparar que tudo tem a ver com aquela santificação progressiva. Mas o motivo pelo qual eu faço isso e o quanto eu me empenho para isso. Coroa da vida, Tiago 1:12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes para sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhes darei a coroa da vida. Coroa da vida é um incentivo para a gente perseverar na tribulação, na provação. São maneiras de Deus mostrar: olha, eu estou prestando atenção em vocês, e existem prêmios, tem tesouros, e ele ilustra com essas coroas. Se vai ser coroa de verdade, eu não estou preocupado com isso. A Bíblia diz que eu vou receber. A Bíblia diz que isso tem peso para Deus. E a Bíblia diz que isso vai produzir algo, né, na minha vida, né, em relação à eternidade, ou pelo menos em relação ao milênio. Depois a gente vai esclarecer mais sobre isso. Coroa de glória. Coroa de glória é para um grupo especial de pessoas, não é para todo mundo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero como ele, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação. Eu fiz muito por obrigação, tenho que lutar para não fazer, não é? Mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Se alguém quer o ministério, tem uma coroa especial para esse grupo de pessoas, ok? Mas é só esse que é especial para pastores. Tem mais outros aí que é para todo mundo. Eu nunca ousei perguntar por que tem esse especial. Eu sou tentado e eu fujo da resposta, tá bom? Porque até a capacidade para pastorear vem de Deus, né? Quer dizer, eu vou encerrar agora, mas eu quero só falar desse primeiro ponto. Para que os adoradores? Para adorar o Senhor Jesus Cristo quando estivermos na sua presença. É o principal motivo. Quando há um bom tempo atrás estudamos sobre adoração, eu tenho uma frase: adoração não somente se presta, adoração se é. Se eu não sou adoração para Deus, nada que eu faço é adoração para Deus. A gente vem aqui, a gente canta e temos que fazer isso. É adoração ao Senhor. Mas se essa adoração se limita a isso, nós já aprendemos com o Maurício, a palavra, uma palavra só revela se a nossa adoração se limita a isso, não é?
Somos fariseus, somos hipócritas. Nossa adoração ela acontece, né, no trabalho secular, no trato com as pessoas, cristãos e não cristãos. Né? A adoração acontece através do nosso estilo de vida. Apocalipse capítulo 4, né, tem um texto longo, eu quero ler esse versículo. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para tudo o sempre. E eles lançaram, olha o plural, suas coroas. Talvez sejam os 24, então cada um a sua. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que as coroas representam a nossa luta em várias áreas. Eles lançaram as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Devemos desejar galardões, sim, para ter um tesouro no céu, sim. Mas o nobre motivo, é poder chegar e falar, aqui ó, representa a minha adoração diária, Senhor. E aí é a pergunta, como é que a gente vai chegar lá? Pense nisso. Se Jesus não voltar essa semana, o enxoval não está pronto. Okay? Dá para colocar uns enfeitezinhos, né? Dá para trocar. Olha isso aqui, presta. Deixa eu jogar logo fora. Né? O despojar. Coloca lá o revestir adequado. Né? Tem tempo. A bênção de Jesus não voltar é que a gente pode continuar servindo a Ele e ter chance de chegar lá com um enxoval melhor. Né? Irmãos, aqui tem um pecador igual a vocês, mesma luta que vocês. Tem dia que eu estou contente comigo, tem dia que eu estou muito triste. Tem dia que eu luto com mais garra, tem dia que eu luto com menos garra. Então, vamos olhar para Paulo. Paulo esmurrou o próprio corpo. Paulo afirmou que ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira, ele guardou a fé. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, vamos buscar imitar pessoas que estão nas Escrituras. Desejar ser exemplo? Devemos querer. Mas, para isso, demonstrar a nossa devoção a Deus. 1 João 9 é um versículo maravilhoso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar-nos de toda justiça. Deus não se cansa de novos compromissos, desde que sejam verdadeiros, para a honra e glória dele. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela nos adverte, mas ela também nos estimula. Obrigado porque o Senhor é um Deus gracioso. Obrigado por essas promessas. Nos ajude, ó Espírito Santo, a lembrar delas e a viver como adoração aquele que derramou o seu sangue, que enfrentou Satanás, sendo tentado em todas as coisas e não cometeu pecado nenhum, para poder nos salvar. A Ele, Jesus, toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Boa semana, queridos.